Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre o processo industrial do etanol e algumas curiosidades interessantes sobre essa importante fonte de energia renovável. O etanol é um biocombustível produzido a partir da fermentação de matérias-primas ricas em açúcares, como a cana-de-açúcar e o milho. O processo industrial para produzir o etanol começa com a colheita da matéria-prima, que é transportada para a usina de processamento. Na usina, a matéria-prima é triturada e misturada com água, formando uma massa chamada de mosto. Esse mosto é aquecido em um processo chamado de cozimento, que ajuda a transformar os açúcares em álcool. Em seguida, o mosto é resfriado e inoculado com leveduras, que são responsáveis pela fermentação dos açúcares e pela produção do etanol. Após a fermentação, o líquido é destilado para separar o etanol da água e das impurezas. O etanol resultante é então purificado e misturado com aditivos, antes de ser envasado e distribuído para postos de combustíveis em todo o país. Além de ser uma fonte de energia renovável, o etanol também tem outras vantagens, como a redução da emissão de gases de efeito estufa e a geração de empregos e renda para as regiões produtoras. No entanto, também há desafios na produção de etanol, como a competição por terra e água, além de questões relacionadas à eficiência energética e à viabilidade econômica do processo. Uma curiosidade interessante sobre o etanol é que ele pode ser utilizado não apenas como combustível para veículos, mas também como matéria-prima para a produção de outros produtos, como plásticos, solventes e produtos químicos. Outra curiosidade é que a produção de etanol não é exclusiva do Brasil. Países como os Estados Unidos e a Argentina também são grandes produtores de etanol, utilizando principalmente o milho como matéria-prima. A origem do etanol como combustível remonta ao século XIX, quando o inventor alemão Nikolaus Otto desenvolveu o primeiro motor a combustão interna movido a etanol. No entanto, foi apenas na década de 1970, durante a crise do petróleo, que o etanol ganhou destaque como uma alternativa ao petróleo e seus derivados. No Brasil, o programa Proálcool, criado em 1975, incentivou a produção e o uso do etanol como combustível para veículos. O programa foi um sucesso e o Brasil se tornou um dos maiores produtores e consumidores de etanol do mundo. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima utilizada na produção de etanol no Brasil, e o país é líder mundial na produção de cana-de-açúcar. Além disso, o clima tropical e a disponibilidade de terras agricultáveis fazem do Brasil um dos países com maior potencial para a produção de etanol. No entanto, a produção de etanol também enfrenta desafios no Brasil, como a competição por terra e água com outras atividades econômicas, questões relacionadas ao uso de agrotóxicos e à eficiência energética do processo. Apesar dos desafios, o etanol continua sendo uma importante fonte de energia renovável e uma alternativa ao petróleo e seus derivados. Além disso, novas tecnologias e processos estão sendo desenvolvidos para tornar a produção de etanol ainda mais eficiente e sustentável. No Brasil, o consumo de etanol como combustível é bastante significativo. Em 2020, por exemplo, o etanol representou cerca de 47% do total de combustíveis utilizados no país. Isso se deve em grande parte à forte presença da indústria sucroalcooleira no país, que é responsável pela produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. A indústria sucroalcooleira brasileira é uma das maiores e mais eficientes do mundo. Ela é responsável por uma série de impactos socioeconômicos positivos, como a geração de empregos e renda nas regiões produtoras, além de contribuir para a redução da dependência do petróleo e a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões de gases de efeito estufa. No entanto, a indústria sucroalcooleira também enfrenta desafios, como a necessidade de aumentar a produtividade e a eficiência energética do processo, além de buscar alternativas mais sustentáveis para o uso de agrotóxicos e resíduos. Para enfrentar esses desafios, estão sendo desenvolvidas novas tecnologias e processos, como a utilização de variedades de cana-de-açúcar mais eficientes, a produção de etanol a partir de outras fontes de biomassa, como o bagaço de cana, e o uso de energia renovável em todo o processo. Em resumo, o etanol é uma importante fonte de energia renovável e uma alternativa viável ao petróleo e seus derivados. No Brasil, ele desempenha um papel importante na matriz energética e na economia do país, e a indústria sucroalcooleira continua a se desenvolver e buscar novas soluções para tornar o processo ainda mais eficiente e sustentável.
Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre outras curiosidades interessantes, não esqueça de se inscrever no canal Curiositas e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!